Hoje eu quero te convidar para uma grande aula, um guia completo sobre anotações, que na minha visão é uma das chaves para você se tornar uma pessoa mais inteligente e criativa. Mas antes de falar sobre isso aqui, eu vou te contar qual que é a minha relação com as anotações, por que elas são tão importantes na minha vida. Se você não me conhece, meu nome é Rio, eu sou o criador aqui do Aprenda Qualquer Coisa e eu falo sobre aprendizagem no meu canal. E como que eu comecei com esse negócio de anotações? Antigamente, eu não sabia fazer anotações. O que acontecia, eu acho que acontece com a maioria de vocês. Eu estudava para a prova e eu fazia a prova e depois da prova eu esquecia tudo que eu tinha estudado. Então, todo o meu percurso escolar foi jogado no lixo, eu tive que estudar tudo de novo na hora do vestibular. Outra coisa que eu fazia é que eu via a anotação das outras pessoas e eu queria fazer bonito que nem elas. Então, fazer aquele caderno com várias cores de caneta, bem organizadinho, texto e mais texto. Então, eu sempre me baseei nas outras pessoas para fazer as minhas anotações. Ou seja, eu acabava perdendo tempo anotando o que não era necessário, da forma que não era necessária, de um jeito que não era o meu jeito. E eu tinha muita dificuldade de me organizar, de lembrar das coisas, de criar, de ser criativo, de compreender tópicos complexos, coisas que eu acho que a maioria de vocês também tem dificuldade. O que aconteceu depois que eu aprendi a fazer anotações? Depois que eu pesquisei, que eu fiz alguns cursos, que eu conheci técnicas de anotação, o que aconteceu? Eu comecei a anotar mais rápido, o meu entendimento sobre os assuntos que eu estava estudando melhorou, porque todo o estudo que você for realizar, ele depende também das suas anotações, a gente vai ver isso mais tarde, e com isso também melhorou a nossa memorização, porque se você entende alguma coisa, você se lembra dessa coisa muito mais facilmente. Eu comecei a entender que cada situação da minha vida, cada tópico, cada assunto, tinha um jeito diferente de anotar. E quando eu entendi a técnica de anotação, eu sabia como que eu iria anotar em cada uma dessas situações. E as minhas anotações se tornaram meu segundo cérebro. Então eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui diversas anotações sobre vários conhecimentos que eu utilizo sempre que eu estou esquecendo, sempre que eu preciso pesquisar alguma coisa, eu vejo nas minhas próprias anotações. Então, diversos cursos que eu já fiz, eles nunca mais serão perdidos, porque agora eu tenho todos eles anotados aqui comigo e também, né, feito o backup na nuvem. E eu comecei a me organizar melhor, eu comecei a me entender melhor, eu comecei a me tornar mais inteligente, mais criativo e melhorou também a minha saúde mental e psicológica, porque as anotações também servem para você realizar esse trabalho de autoconhecimento, de você conseguir refletir sobre a sua própria vida. Então me ajudou muito no meu desenvolvimento. Tá? Quais são os objetivos dessa grande aula de hoje? É te ensinar o que anotar e não anotar. Quando usar cada tipo de anotação? Como você faz para anotar sem perder tempo? Por que você deve anotar e quais suas vantagens? Onde anotar em 2024 ou 2025 para frente, por aí. Eu digo 2024 e 2025 porque pode surgir novas tecnologias no futuro. Então eu estou gravando esse vídeo em 2024, é para esse ano. E eu quero fazer você parar de cometer os seguintes erros, como usar o flashcard errado. A maioria das pessoas usa flashcard errado. Né? Se você gosta de Anki, flashcard, provavelmente você está usando da forma incorreta. Provavelmente você não está sendo tão efetivo com essa técnica. Quero que você perca menos tempo anotando. Quero que você não perca todo o conhecimento, né, que está escrito errado. Não perder todo o conhecimento que você já adquiriu até hoje. Se você fez um curso, você participou de algum treinamento, você vai manter esse conhecimento com você para sempre. Eu quero que você também não estude e quando você estuda parece que você não aprendeu nada. Né? Então vamos começar falando sobre por que anotar. Basicamente, nós somos chimpanzés um pouquinho mais evoluídos. O nosso cérebro ele não é muito confiável assim quanto a gente imagina. É claro que é uma máquina incrível, mas não é tanto assim. Na nossa evolução intelectual como seres humanos, você vai perceber que a gente sempre dependeu de anotações. Uma pessoa só com seu cérebro, sem fazer anotações, ela não é capaz de aprender direito, de aprender com toda a sua capacidade. Ela não é capaz de usar todo o seu potencial. Então a gente sempre usou pedrinha para contar, a gente sempre riscou a parede, fez desenho nas cavernas, a gente desenvolveu a escrita e a leitura, a gente desenvolveu papel e caneta e por aí vai. Então a evolução da humanidade caminhou ao lado da nossa capacidade de fazer anotações. Tá? Lembra disso. Terceira coisa, por que você tem que aprender a anotar? Porque de 30 minutos de aula que você assiste, provavelmente você consegue só se lembrar de 5, sendo muito positivo. E quarto, é difícil de fazer contas ou resolver problemas complexos sem o auxílio de papel
Então você precisa saber anotar e utilizar o papel para te ajudar a trabalhar, beleza? Conclusão. Se você não souber anotar, você vai se tornar mais burro, tá? Então, se você tem dificuldade hoje em estudar, em aprender a memorizar, provavelmente é por conta das anotações. Como que a gente faz anotações? Eu vou falar sobre algumas técnicas para a gente começar, tá? Principalmente, vai depender do seu gosto, depende do tipo de informação e cada técnica pode ser utilizada em diversas formas de anotação. Eu vou te explicar mais sobre formas de anotação depois. Por enquanto, a gente vai falar só sobre as técnicas, tá? A principal técnica que eu vou apresentar para vocês são os tópicos, que é basicamente como eu estou fazendo aqui, tópicos. Então, a gente tem títulos, a gente tem subtítulos e a gente tem tópicos com pouco texto e cada pedacinho de texto tem alguma função de passar uma mensagem. Então, ó, facilita a organização das informações de forma hierárquica. Ou seja, a gente consegue organizar de forma hierárquica, pai, filho, neto, digamos assim, das informações através de títulos, subtítulos e tópicos, tá bom? Ele facilita a leitura porque ele é linear. Então a leitura vai de cima para baixo, é só a gente ir lendo em sequência. A gente não escreve em parágrafos. Então, quando a gente faz uma anotação em tópicos, a gente vai escrever em orações ou palavra-chave, beleza? E a gente vai sempre tentar organizar com hierarquias e categorias nosso texto. E é ideal para anotações em geral. Então, isso daqui é um tipo de anotação que você pode fazer, tópicos. É o jeito que eu mais recomendo você fazer. Segundo jeito, segunda técnica, são os mapas mentais e esquemas. O que é um mapa mental? Seria o quê? A gente vai ver o mapa mental aqui em breve, certo? Então, basicamente, são informações interconectadas. Então, a gente tem blocos de informações. A gente vai conectar essas informações através de retas, né? De setinhas. Então, a gente vai ter uma organização hierárquica não linear. Então, a grande diferença do tópico e mapa mental é que o tópico é linear, ele vai seguindo a ordem. E o mapa mental, você pode ir para qualquer canto que você quiser. Você não tem uma ordem realmente para seguir. Você pode ir para a direita, para a esquerda, você pode ir para cima, para baixo. Não tem ordem, tá? O mapa mental ideal é você usar a palavra-chave. Também é ideal você fazer ele para relacionar ideias e tópicos. Não, o mapa mental ele não serve para você pegar uma informação muito complexa, tipo o que eu estou fazendo agora, e tentar escrever um artigo, passar um conteúdo para vocês. Então, o mapa mental ele não é bacana, mas ele é bacana para resumir essas pequenas ideias e tópicos e relacionar essas ideias e tópicos. A gente vai ver mais para frente como fazer isso. E você pode fazer também desenhos, quando houver necessidade de visualizar a informação. Então é muito importante você desenhar. Está estudando biologia, você tem que desenhar a célula. Está estudando geografia, você tem que desenhar o mapa do Brasil. Por aí vai, tá bom? Técnicas que eu não recomendo de você aplicar nunca. Resumos. O que é um resumo? É você escrever um texto. Escrever um texto através de parágrafos e linguagem formal para resumir uma informação, sei lá. Né? Então, você sair escrevendo parágrafos e mais parágrafos, como se você estivesse escrevendo um livro, como se alguém fosse ler o seu texto e fosse se importar com a sua escrita, é uma coisa que eu não recomendo porque faz você perder tempo. E é assim que eu escrevia quando eu estava na escola e é assim que a maioria das pessoas fazem. Então, isso daqui é um grande red flag. Será que tem red flag aqui? Red flag. Tá? Não faça resumos. Método Cornell é o quê? É um método que você pode até pesquisar, mas eu só vou dar essa dica para quem usa o método Cornell. Eu não acho interessante. Por que o método Cornell não é interessante? Porque ele é uma mistura de várias técnicas. E nessas técnicas inclui resumo, inclui um tipo de flashcard, inclui tópicos, inclui tudo. É uma grande salada. E eu não acho que seja bacana, porque cada uma dessas técnicas vai ser utilizada em um momento específico. Se você usar todas as técnicas sempre, tem alguma coisa de errado, tá? E qualquer outro método, cara, eu acho que é muita complicação. O que a gente usa aqui é o mais simples do possível, tá bom? Quando que você vai utilizar cada tipo de anotação que eu apresentei aqui? Eu vou mostrar para vocês. Então, cada situação é única. Eu vou mostrar aqui um mapa mental sobre quando fazer cada tipo de anotação. Então, quando você estiver assistindo uma videoaula, por exemplo, essa daqui, ou uma aula da escola, do cursinho, o que é o ideal? É você fazer uma anotação rápida. O que é uma anotação rápida? Você está com seu caderninho, um bloco de notas, uma folha ali, e anotar, eu vou até clicar aqui para a gente ver o artigo.
a gente vai anotar de forma rascunhada e a gente vai anotar de forma com o objetivo de ancorar informação. O que é ancorar informação? É pegar tópicos que a gente poderia esquecer, tipo fórmulas, nomes, anos, né, que eu digo ano, e colocar no papel para a gente não esquecer depois, tá bom? São informações que não tem como se lembrar, de forma alguma. Se você não anotar, você vai esquecer. E você vai ancorar também tópicos. Então a gente vai pegar, por exemplo, uma aula de biologia, a gente pode pegar e anotar de tempos em tempos uma palavra-chave que resuma aquele assunto que foi descrito. Porque depois, quando você tentar se lembrar da aula, só de ver aqueles tópicos da aula, você já vai conseguir se lembrar do que foi dito. Entende como é que funciona? Só que se você não tiver aqueles tópicos, a sua informação, a informação da aula, foram 30 minutos sequenciais. É como se fosse isso daqui, ó. É como se fosse uma grande seta de informação conectada com informação, depois de informação em sequencial. Quando a gente ancora, a gente está pegando essa informação aqui, e a gente está falando isso daqui é A. Isso daqui falou sobre B. Ah, isso daqui falou sobre C. Isso daqui é D. Isso daqui é E. Então a gente consegue dividir essa aula gigante em pequenas partes que vão ficar ancoradas nesses subtópicos. E dentro disso daqui você também vai fazer uma anotação rápida de fórmulas e nomes e coisas assim. Dessa forma, nessa forma de anotação rápida, você não perde a aula. Sabe quando você está assistindo, você está vendo uma aula, você começa a anotar, e quando você percebe, você não está ouvindo mais o professor porque você está preocupado e focado na anotação? Isso não acontece na anotação rápida. Bom, então é uma forma de anotação interessante. E quando você tiver ideias e reflexões, por exemplo, você está lá, você está, por exemplo, tentando criar uma música, ou tentando criar conteúdo para a internet, como é o meu caso. Então é interessante você ter uma ideia, você sempre pegar um bloco e anotar. Porque se você não anotar, você vai perder aquela ideia. Você não pode nunca deixar de anotar as suas ideias, se você for uma pessoa criativa. Então você vai fazer a anotação rápida, tá? Então na anotação rápida vai ter o quê? Nomes, fórmulas, termos, tópicos centrais, tá? Você vai ancorar as informações e você vai fazer num caderno de anotações ou num aplicativo de anotações. Pode ser no seu celular. Se você tiver um aplicativo de notas, todo mundo tem, é o básico do celular, você vai lá e faz nele. Bom, quais técnicas você pode usar? Você pode fazer livre, você pode rascunhar, você pode fazer tópico, você pode fazer até um mapa mental rápido se você quiser. Você pode fazer o que você quiser, mas lembrando que tem que ser muito resumido. Beleza? Erros. Erros de fazer esse tipo de anotação é o quê? A gente já falou. Tentar escrever texto, parágrafos sobre o que está escrito. Ou então copiar tudo que está escrito na lousa que o professor passou. Cara, não faça isso. Hoje em dia você pode tirar foto da lousa, né? Você não precisa anotar tudo, tá? Então evite. Isso foi anotação rápida. Vamos falar sobre todos esses tópicos aqui. Eu pretendo fazer um vídeo específico para cada um deles, descrevendo melhor para vocês, tá? Ele vai ficar disponível aqui no canal, não agora, mas eu vou lançando ele com o tempo. Eu já vou fazer eles, eu vou deixar para quem é participante aqui do canal, apoiador do canal, já vai ter acesso, e com o tempo eles vão sendo liberados ali para não lançar tudo junto e não cagar o meu canal, tá? Você pode ajudar também o meu canal de diversas formas, não só se tornando apoiador. Você pode entrar no meu Discord, você pode conhecer os meus cursos, você pode se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like. Tem várias formas de você me ajudar também, em troca daquilo que eu estou te fazendo, né? Te ajudando. Você pode, qual que é outra situação de anotação? É quando você tenta entender um tópico. Quando você tentar entender um tópico, você está estudando, você está tentando entender um tópico. Você, tipo assim, você viu a aula, você quer fazer uma anotação para entender, sei lá, história do Brasil, ou para você entender proporção, para você entender física. O que você vai fazer? A técnica que você vai fazer é o rascunho de merda. Isso daqui já tem um vídeo aqui no canal, mas eu vou refazer, eu vou fazer um vídeo melhor, tá? O que é o rascunho de merda? Eu que inventei essa técnica, eu nomeei essa técnica, mas basicamente foi baseada no quê? Sabe quando você vê um filme e tem um cientista, um gênio, tentando descobrir alguma coisa, e ele está com uma lousa, um quadro branco, cheio de anotações. Ou ele começa a escrever numa folha de papel, amassa, joga fora, escreve no papel, amassa, joga fora, faz na lousa, apaga tudo, risca tudo e fica aquele caos. O rascunho de merda, ele é um caos. Por quê? Porque ele não foi feito para ser bonito, não foi feito para você ficar consultando ele foi feito para você pensar. Ele é um auxiliar no processo de aprendizado, ou de pensamento, ou de criação. Então o que você vai fazer no seu rascunho de merda? Você vai fazer o que o seu cérebro não é capaz de fazer naturalmente. Então você vai fazer nele o quê?
conectar informações, visualizar informações, simplificar informações, fazer tudo que seu cérebro não consegue entender sozinho. Você vai usar o papel como auxiliar, tá bom? Lembra, isso é muito importante, você vai jogar fora essa folha de rascunho de merda. Como que você faz? Vai lá e faz. Geralmente você vai usar uma folha de sulfite. Eu tenho muitas folhas de sulfite aqui comigo sempre, porque eu sempre faço rascunhos de merda. Eu vou lá e eu escrevo do que eu tiver que escrever e depois a gente passa limpo se a gente quiser, tá? Então, o objetivo é você usar, rabiscar e jogar fora depois. Por isso chama rascunho de merda. O importante é liberdade e criatividade. Então desenha, faz seta, mapa mental, porco, risca, rasura, faz o que você quiser. Sempre faz em folha sulfite ou quadro branco, tá? Caderno com linha não é legal, porque a linha tira a sua liberdade. No computador não é legal, porque o computador tira a sua liberdade. Você quer riscar, você quer rabiscar. Fechou? Próximo tipo de anotação é quando você está organizando a informação que já foi dominada. Então você assistiu a aula, fez uma anotação rápida. Teve anotação rápida, você estudou fazendo rascunho de merda. Fez o rascunho de merda, você quer guardar essa informação para que você nunca mais perca ela. Você vai fazer o que eu chamo de anotação final, basicamente que é um zettelkasten. Tá? Se você não sabe o que é, você pode pesquisar também. Então é uma anotação que vai ficar guardada para sempre com você, vai ser o seu segundo cérebro. A função dessa anotação é você voltar a olhar essa sua anotação no futuro, caso você esqueça. Percebe que todas as outras anotações, tirando a anotação rápida, elas não servem para você ficar vendo depois no futuro. Tá? A anotação rápida serve para você ver uma vez e passar limpo. É só para você não perder a informação. O rascunho de merda serve para você pensar. A anotação final, ela serve para você guardar a informação para sempre com você. O que é importante de você fazer nesse tipo de anotação? Você tem que seguir alguns princípios interessantes, que é o quê? Que na verdade não é nem muito importante a gente falar disso. O que é importante é você anotar as coisas e você deixar elas guardadas para você utilizar no futuro, tá? Como que você faz para aplicar? O que eu acho interessante? Você pega, usa um Obsidian. Eu recomendo você fazer no Obsidian, 100%. A Note é bacana? Você pode fazer, mas eu não recomendo, tá? Obsidian é mais potente, é mais rápido, é mais prático. Papel é inviável porque ele não permite você encontrar informação no futuro. O que a gente quer é conseguir encontrar informação. Então no Obsidian ele tem recursos de busca muito mais práticos. Então se eu quiser vir aqui e colocar aqui anotações, eu vou encontrar aqui todos os tópicos com anotações. Eu vou encontrar os artigos que tem essa tag aqui. E aí eu consigo encontrar e eu consigo trabalhar com isso daqui, né? Então eu posso vir aqui, eu já encontro o artigo, ponto, trabalho com ele. Então, o sistema de busca aqui do Obsidian com as tags é muito potente. Tá? O que é interessante? Cada arquivo ele tem que tratar de um tópico só. Se você pegar um arquivo e tentar começar a lidar com vários tópicos, você vai ter um arquivo gigante. E quanto maior o seu arquivo, mais difícil é de você encontrar alguma coisa nele. Por exemplo, imagina que você vai estudar biologia e você quer falar sobre citologia. Ou então de biologia mesmo. Você cria um arquivo chamado biologia. E nesse arquivo você começa a anotar tudo que é de biologia. Então, citologia, genética, evolução, não sei o que lá, botânica, tudo em um único arquivo. O que vai acontecer? Quando você abrir esse arquivo, vai ser difícil de você trabalhar com ele, porque ele vai ser enorme, vai ter muita informação. Então, o ideal é você separar ele em vários arquivos, tá bom? Então, esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é o quê? Que separando em vários arquivos, você vai começar a conectar eles. Então, por exemplo, dentro de biologia, em vários pontos da biologia você pode falar sobre DNA. Então, imagina se cada vez que você falasse sobre DNA, você tivesse que explicar de novo o que é DNA. Ia ficar ruim? E se você não tivesse uma explicação do que é DNA nunca, também fica ruim. Como que você faz então? Você separa o DNA em um arquivo separado. Nesse arquivo único, você explica o que é DNA e você coloca um link, conecta ele com os outros artigos que citam DNA. Então, sempre que você tiver uma citação de DNA, você joga para o arquivo de descrição. Beleza? Como você vai fazer isso? Você vai fazer primeiro no arquivo único. Vai lá e começa a falar sobre biologia. Começou a perceber que ficou complexo? Começou a perceber padrões? Por exemplo, essa parte de biologia fala só sobre células. Vamos criar um arquivo, então, sobre citologia, estudo das células. Vamos! Dentro de citologia, a gente fala muito sobre organelas. Pô, será que não é legal um arquivo por organela? Ou então um arquivo para todas as organelas, para separar de citologia? Pode ser legal. E aí você vai falar de citologia, por exemplo, de síntese proteica.
E aí, será que é legal colocar em citologia ou será que é legal colocar em um arquivo separado? Então você vai tomando essa decisão naturalmente. Conforme você percebe que aquilo está se repetindo demais, você joga para o arquivo externo e linka para o arquivo principal. E você vai fazendo isso de forma natural. Não é difícil, é muito simples, é muito intuitivo. O que às vezes é difícil, que eu mesmo esqueço, é colocar tags às vezes. Então eu esqueço de colocar muitas tags, né? Então você vai fazer esse tipo aqui de anotação para você se lembrar e ter para sempre esses conteúdos, tá? Existem várias pequenas técnicas que a gente pode aplicar aqui, mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre isso num outro vídeo. Você também pode, como eu já fiz, usar bloco de notas. Então, usar um bloco de notas para ir anotando e criar sua base de conhecimento, igual que eu tenho aqui no Obsidian, certo? Só que sem um programa, sem depender de um software. Qual que é o problema? O problema é que é difícil de lidar com isso daqui. Eu já fiz isso dessa forma. Tenho várias pastas falando sobre várias coisas. Só que é difícil de lidar, porque, por exemplo, no Obsidian, se eu quiser mover o rascunho de merda de pasta e mover ele para cá, o que vai acontecer? Eu ainda consigo acessar o rascunho de merda. Eu consigo encontrar ele. Se eu mover ele daqui para cá, eu ainda consigo encontrar ele. Então o Obsidian, ele consegue fazer o mapeamento das coisas independente do local onde o arquivo está. Ele pega pelo título. Então, você pode mover, você pode ir modificando, que ele vai ajustando essa linkagem para você. Por isso que eu gosto do Obsidian, por isso que eu acho que ele é muito mais potente, né? Em qualquer outro software, bloco de notas, Notion, onde for, se você mover as coisas, ele vai começar a dar merda com a linkagem. Então, eu não sei se no Notion não acontece isso, porque, sinceramente, eu não mexi muito com o Notion. Eu não gostei dele, tá? Então, é isso daqui. E, por fim, os flashcards. Quando que você vai usar o flashcard? Quando for informação de decoreba. O que é uma decoreba? Cara, não tem o que você entender. É decorar e ponto final. Por exemplo, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Ponto final, né? Então, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Não tem o que entender. Não tem como você fazer nada em termos de aprendizagem que faça você decorar isso. É repetição. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Ponto. Qual que foi o ano da independência? 1822. Entende? Não tem o que mudar. Carbono. É a letra C, número atômico 6, massa 12, grupo 14, não é metal. Fórmulas de movimento uniforme variável. São essas. Então, são coisas decoreba. Para isso que serve o flashcard, tá? Então, você só vai colocar isso. O que você não pode fazer? Quais são os erros mais comuns do flashcard? A pessoa faz, por exemplo, da tabuada. 4 vezes 5 dá 20. Tá, mas isso é uma coisa decoreba? Não é. Como assim não é decoreba, Rio? 4 vezes 5 não é decoreba? Não, porque 5 vezes 4 também dá 20. Porque 4 vezes 4, eu sei que dá 16, e 16 mais 4 dá 20. Então tem uma lógica por trás disso. Não é decoreba. 2 mais 6 dá 8. É decoreba? Mas é uma coisa técnica. Você consegue entender. 6 mais 2 é a mesma coisa que 5 mais 3. É a mesma coisa que 7 mais 1. Então, existem várias formas de você chegar nesse negócio que fazem com que ele não seja decoreba. E é tão básico, é tão idiota, que você vai fazer isso daqui 1 ou 2 vezes. Não faz sentido você fazer um cartão para cada coisa que você tem aqui que decorar. Porque, por exemplo, em matemática, quantas multiplicações existem para você decorar? Infinitas. Você pode multiplicar qualquer número. Não faz sentido você decorar cada uma dessas coisas. É igual a soma. O que você entende na soma? Você entende o algoritmo de soma. Então não é decoreba, é entendimento. Qual a forma molecular da água? Isso daqui é básico demais, você não precisa fazer um cartão. É H2O, não precisa escrever. Todo mundo sabe isso daqui com o tempo. Outra coisa que você não vai fazer, perguntas que são sobre entendimento, tipo assim, qual que é o processo de evolução das plantas? Você tem que decorar o processo? Tem, mas você pode decorar o porquê das coisas. A informação é tão complexa que você consegue criar relações entre as informações que não sejam só isso é isso e ponto final. Não tem justificativa, entende? Enquanto que essas informações, isso é isso e não tem justificativa, acabou. Para isso que serve o flashcard. E aqui que a maioria das pessoas erra. A pessoa vai e faz flashcard sobre tudo que ela estuda, tudo que ela vê na frente, tudo que ela tenta aprender, ela cria um flashcard. E o flashcard ele não funciona assim. Ele não presta desse jeito. Porque você vai ter um excesso de flashcard que dá trabalho de fazer e dá trabalho de usar. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Então, fui fechar a janela porque estava muito barulho aqui. Tá? Então, assim, o flashcard,
ele deve ser utilizado só para coisas decoreba, pontuais, tá bom? E tem todo um processo para você usar o flashcard. Vou fazer o conteúdo só sobre isso e depois vocês assistem, tá? Vamos voltar aqui. Beleza, falamos sobre quando utilizar cada tipo de anotação. Então a gente vê que cada situação requer um tipo de anotação diferente, porque a anotação vai te auxiliar num processo diferente mental, tá bom? Conclusão final. Vamos lá. Então a anotação é uma ferramenta para cobrir deficiências do nosso cérebro, da nossa capacidade de pensamento. Então, através no auxílio da organização e visualização da informação, o que a gente faz? A gente gera mais entendimento e com isso a gente gera mais memorização, tá bom? Então, se você fizer anotação rascunho de merda, você ganha mais entendimento e mais memorização com isso, naturalmente, tá? E quando você for fazer a anotação final, você vai ganhar uma memória virtual para você nunca esquecer aquilo que você já estudou, já aprendeu na sua vida. E aí você pode recobrar aquilo de tempos em tempos, quando você precisar, sem precisar ter todo aquele trabalho de pesquisar, de tentar encontrar o que realmente funciona. Não, ele está traduzido para seu entendimento mental, né? Então a sua anotação vale muito mais do que qualquer informação que tem na internet, porque é o seu jeito de entender as coisas, tá bom? E não necessariamente ela é essencial sempre. A anotação final ela só vai ser essencial quando você quiser. Você não deve virar um colecionador e fazer um artigo para cada coisa. Tipo, o que é um copo? Copo é um negócio tal, tal, tal. O que é uma árvore? A árvore é tal coisa. Putz, né? Vamos usar a cabeça e vamos fazer as coisas quando elas importarem. Se você fez um curso de, sei lá, de escrita, vale a pena você fazer uma anotação sobre o curso para você nunca mais perder aquele conteúdo. Se você lê um livro sobre marketing, vale a pena você escrever tudo aquilo que você aprendeu do livro, né? Os principais tópicos, as lições que você tirou daquele livro, para você levar isso para sempre na sua vida, tá bom? Então, cada tipo de anotação vai permitir com que você se desenvolva melhor de alguma forma. Tamo junto? É isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse grande guia de anotações. Eu acredito que eu passei praticamente tudo que eu tenho para passar para vocês de anotações. E caso você queira aprender mais sobre aprendizagem, sobre como a mente funciona, sobre neurociência e essas coisas todas, tem sempre os meus cursos aqui para vocês conhecerem sobre aprendizagem no link aqui da descrição, tá bom? É isso, gente. Isso ajuda demais na hora de você estudar, tá bom? Um abraço e até a próxima.